Aleluia. Quem está feliz aqui, diga amém. Queridos, essa semana foi uma semana interessante para mim. Ao mesmo tempo que foi uma semana muito tensa, mas muito tensa, foi uma semana muito intensa, né? Foi uma semana muito gostosa. E eu estava orando e buscando a Deus e falando: Deus, o que eu quero comunicar com o teu povo é isso, isso, isso. Deus falou: não, você não vai falar nada disso, você vai falar algo que eu quero semear no coração da igreja. Então, na realidade, eu quero ser breve, né? Super breve, super breve, mas eu quero semear um princípio espiritual, que para quem aqui é mais antigo, já deve ter esse princípio bem estabelecido no seu coração. Abra comigo aí, no livro de Romanos, capítulo 16, Romanos 16, aleluia, aleluia. Quem achou, diga amém, aleluia. Esse menino não tem pai não, fica andando na igreja aí. Por isso que o pastor não pode ficar dando bronca no filho dos outros, tá vendo? Agora o filho dele fica andando na igreja aí. São as ovelhas, querido. Você vai cuidar, vai ajudar o papai a cuidar das ovelhas. Aquelas são mansas, aquelas nem tanto. Então, se importe com essas aqui. Aleluia. Vamos ler lá, queridos. Diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é serva da igreja que está em Cencreia. Vai, nós vamos ler bastante. Para que a recebais no Senhor de um modo digno dos santos, e as ajudeis em qualquer coisa que vós necessitar, porque ela tem sido o amparo de muitos, aqui está comendo aqui, tem sido amparo de muitos e de mim em particularmente. Saudai a Prisca e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está na casa deles. Saudai a Epêneto, meus amados, que é a primícia da Ásia para Cristo. Saudai a Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros de prisão, os quais são bem conceituados entre os apóstolos e que estavam em Cristo antes de mim. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da casa de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, que trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, que muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Ansíncrico, a Flegonte, a Hermes, a Pátrobas, a Hermes e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que com eles estão. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Queridos, existe uma coisa interessante na obra de Deus, que em primeiro lugar é entender a sua obra. Antes que alguém pense que eu estou dando uma lista dos futuros nomes das crianças, amém? Vai sair alguma coisa daqui, uma pregação, amém, queridos? Né? Glória a Deus. Quando meus filhos estavam para nascer, eu brincava com a minha esposa, falei: olha, vamos dar um nome bíblico para mim e para os nossos filhos. Aí pegava Aristóbulo. Minha mulher falou: meu Deus, não fala que Jesus que está revelando esse nome, né? E assim ia. Mas o que nós queremos que você entenda essa manhã é que a obra precisa ser feita. Quantos concordam comigo? Diga amém. E ela vai ser feita de uma forma ou de outra. Ela vai ser feita por mim, vai ser feita por você. E se por acaso eu não quiser fazer e você não quiser fazer, de alguma forma Deus vai levantar algumas pessoas para fazer essa obra. Eu creio que Deus, Ele nunca vai ficar sozinho no seu trabalho, na sua seara. Ele sempre terá alguém que vai ser o seu cooperador. Ele sempre terá alguém que estará disposto e disponível para trabalhar na obra do Senhor. No entanto, é relevante nós pararmos para pensar um pouquinho sobre
os sentimentos que devem permear nossos corações, os sentimentos que devem governar as nossas emoções em relação a como fazer a obra do Senhor. Porque eu acredito que essa igreja é uma igreja de obreiros. Estou certo ou estou errado? Amém? É certo ou errado? Certo, aleluia. Eu estou certo que essa igreja é uma igreja de obreiros. E qual é o sentimento que nós temos que ter no nosso coração? Primeiro, é de que a obra de Deus, ela sempre vai ser feita na coletividade. A obra de Deus nunca vai ser feita na individualidade. Você percebe que todos estes homens aqui representavam alguma coisa que estava sendo feita a favor de alguém em relação à obra de Deus. Toda uma lista grande, apóstolo Paulo, ele falou de toda uma lista grande. E aí eu retrato o que aconteceu essa semana. Olha que interessante. Desde domingo passado, nós tivemos aqui uma equipe maravilhosa na igreja trabalhando em relação ao evangelismo. Quantos acharam que foi um dos cultos maravilhosos que essa igreja já viu? Diga amém. Amém. Queridos, foi excepcional, né? Você vê ali o pastor José Luiz com toda uma equipe, é uma equipe grande, que se eu for citar o nome, certamente alguém vai ficar de fora. Eles fizeram um trabalho excelente, um trabalho maravilhoso. Logo depois dessa equipe sair de cena, entrou uma outra equipe coordenada pelo Enéas, que talvez essa equipe a maioria de vocês não consegue enxergar, que são os trabalhos de bastidores, né? É o trabalho feito ali pelo Enéas, o trabalho feito pelo Leandro, que é o trabalho da integração dessas pessoas, de consolidar essas pessoas na fé. Então essas pessoas vão sendo indicadas para as casas-luz, elas vão sendo indicadas para os discipulados, elas vão sendo fortalecidas das suas decisões por Jesus Cristo, eles vão sendo, né, trabalhados, depois eles, né, vão encontrando o seu espaço na igreja. E logo em seguida, querido, o que nós tivemos aqui? Tivemos um pastor de fora, né, pastor Anderson, ministrando aos nossos futuros pastores, aos nossos futuros missionários, quarta-feira, quinta-feira, ensinando no seminário, ensinando a palavra de Deus, ensinando no poder do Espírito Santo, glória a Deus. Na quinta-feira nós tivemos a palavra decisiva do Bruno, né, e a Celiana, que de fato estavam desejosos de ir para Natal e certos que Deus estava chamando eles, e falam, não, nós como igreja estamos juntos, se Deus chamou você, nós como igreja estamos juntos, vamos fazer o que tem que ser feito, né? Na sexta-feira, olha que coisa, eu falei, foi uma semana intensa, né? Na sexta-feira, nós já tivemos aqui o Face a Face com Deus, né, coordenado pelo Enéas e toda a sua equipe. Face a Face é um momento onde que todas aquelas pessoas que receberam Jesus como seu Senhor e Salvador e que engrenaram neste ministério para fazer parte dessa casa de oração, vão ser treinados e ministrados em cura, em libertação, em vida com Deus e tal. E uma equipe grande também trabalhou aqui, sexta, sábado o dia inteiro, domingo pela manhã, logo cedo, eles estavam aqui na integração, fazendo a integração das pessoas, outros no louvor, outros lá no áudio, outros lá no vídeo, outros lá na internet. Nesse exato momento temos assim, não sei quantas professoras lá atrás, né, atrás e em cima, trabalhando com crianças. Devemos ter lá aproximadamente mais de 50 crianças sendo ministradas, sendo acompanhadas, ensinadas na verdade da palavra de Deus. Queridos, o que eu quero que você entenda isso, é que a obra tem que ser feita, e ela nunca vai ser feita por uma pessoa sozinha. Ela nunca vai ser feita por uma personalidade sozinha. E quais então os sentimentos que devem permear o nosso coração? Primeiro, é que nós precisamos criar, diga comigo, nós precisamos criar um ambiente de aceitação, de boas-vindas, para que estas pessoas que vão formar o time sejam bem-vindas. Olha para o seu irmão e diga assim: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Vamos lá novamente, olha para o seu irmão e diga assim: bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Por que nós temos que aprender a receber bem aqueles
a quem o Senhor nos envia. Porque esta é uma forma de honrar não apenas Deus, mas também a pessoa que está se dispondo. E infelizmente, não é em todos os lugares, graças a Deus aqui nós temos um bom espírito, nós temos uma boa cabeça, um bom coração, nós não temos sofrido muito isso. Mas infelizmente, nem sempre nós criamos um ambiente de aceitação, onde esse time, que é composto de várias pessoas, se sentem bem-vindos para poder trabalhar. Quem aqui já trabalhou numa empresa? Quem já jogou num time? Quem já participou de alguma coisa, de algum lugar, de algum negócio, que você percebeu que não era bem-vindo? Levante as mãos aqui, deixa eu ver. Olha só. Qual era o sentimento? Era um sentimento bom ou um sentimento ruim? Ruim? Lógico que é ruim. Então, esse espírito tem que estar no nosso coração. Logicamente que nós conhecemos muito bem a história de Paulo. De Paulo nós não precisamos nem falar muito, porque a sua própria história fala por si. Mas você acha que Paulo seria o que foi? Você acha que Paulo faria o que fez? Será que Paulo chegaria onde chegou? Se ele fosse uma personalidade sozinha? Se ele fosse um ser humano sozinho? Se não tivesse esse tal de Aristóbulo, se não tivesse esse tal de Freglontes, se não tivesse essa Prisca, se não tivesse esse Áquila, se não tivesse essa Priscila, se não tivesse esses homens e as mulheres por trás dele, segurando a corda, ajudando a levar o piano. Queridos, é muito mais fácil nós honrarmos Paulo do que honrar a equipe de Paulo. Porque Paulo é o personagem, Paulo é o ícone, Paulo é o cara. Mas eu vou dizer novamente, será que ele seria o ícone? Será que ele seria a personalidade? Será que ele seria a pessoa sem essa equipe por trás? Eu garanto para você que não. Eu garanto que não. Então nós, como igreja, precisamos aprender isso. Olhando aqui para nós, olhando aqui para a nossa igreja local, tornando essa palavra muito prática, e também que essa praticidade seja levada para o seu trabalho, para a sua empresa, para os seus negócios. Pense aqui. Bem, eu sou a personagem desse ministério, ou o personagem desse ministério. Mas, queridos, certamente a forma como Deus me usa, a forma como Deus me leva para as nações, para as conferências, só é possível, só é cabível, só é praticável, porque há toda uma equipe por trás. Há todo um time por trás, há todas as pessoas a quem eu quero honrar publicamente. Por isso que eu disse que essa semana foi intensa e tensa, por algumas questões tensas, mas foi muito intensa e muito alegre, porque eu vi cada um ocupando o seu lugar, cada um ocupando a sua função, cada um fazendo o que tem que ser feito, cada um realizando o que tinha que ser realizado, cada um indo aonde tinha que ser ido, e assim por diante, queridos. Nós, como igreja, precisamos entender então, de que você nunca vai honrar o líder sem honrar a sua equipe. Você nunca honra o pastor Marcelo Jamal quando você desonra, por exemplo, um diácono, quando você desonra um intercessor, quando você desonra um músico, quando você desonra um tesoureiro, quando você desonra pessoas que talvez nem apareçam em público, mas que são tão importantes para o que acontece em público. Então esse espírito tem que estar no nosso coração. Você vai ler em casa com mais atenção e você vai observar que Paulo fala assim, estes homens, né? Põe lá no versículo 1 em diante novamente esse texto, né? Esses homens precisam ser recebidos de forma digna, olha só. Recomendo-vos, pois, a irmã Febe, né, que é serva da igreja que está em Cristo, em Sencreia, vamos lá, né? Para que a recebais no Senhor de um modo, fala para mim. Eu não ouvi. Sim. Aleluia. Mais uma vez. Sim. Agora, volte no versículo 1. Não volte não. Apaga esse negócio aí. Qual é o nome da mulher mesmo que estava lá? Febe. Quantas vezes você pregou sobre Febe? Você que é um pregador. Você que é um ensinador. Quantas vezes você ensinou sobre Febe? Agora, de Paulo, você que é um pregador. Você que é um homem de Deus, quantas vezes já falou das referências de Paulo?
Então, isso que eu estou querendo dizer para vocês. É muito mais fácil você honrar Paulo do que honrar Febe. É muito mais fácil você honrar o pastor Marcelo Jamal do que honrar, por exemplo, um ministro de música. É muito mais fácil você honrar o pastor Marcelo Jamal do que honrar um líder da intercessão. Eu não estou dizendo que está acontecendo desonra. Eu só quero dizer que não pode faltar um ambiente de aceitação e que neste ambiente de aceitação a honra tem que ser dada. 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 Quero que você entenda isso. A honra tem que ser dada. Recebê-los de forma digna do Senhor. Por quê? Porque com esse sentimento de criar um ambiente digno de aceitação, com esse ambiente digno de aceitação e de honra, o que nós vamos fazer? Além de manter a saúde do ambiente, nós vamos criar um futuro poderoso. Deixa eu te explicar aqui. Quantos gostariam de ser usados por Deus aqui? Diga amém. Quantos gostariam que Deus te usasse de forma poderosa? Diga amém. Agora, tente imaginar agora você fazendo parte de uma igreja que até então Deus nunca te usou, que até então Deus nunca manifestou a sua glória sobre você, que até então Deus não te levantou, mas você está observando as coisas que acontecem ao seu redor. Você está olhando as coisas que acontecem ao seu redor, você está vendo lá. Aí de repente Deus vai levantar o fulano X, vamos lá, usar um departamento qualquer aqui, para o Ministério de Crianças. Aí Deus vai levantar uma irmã ou um irmão para o Ministério de Criança. Aí a igreja, você percebe que a igreja não a recebe muito bem. Aí você percebe que a recebendo não a trata de forma digna, não dá a ela a devida honra. Eu te faço uma pergunta: o quanto isso seria frutífero? O quanto disso seria saudável para você que um dia quer ser usado por Deus, que um dia quer ser manifestado como homem de Deus na terra? Quanto isso seria saudável para o teu coração ou quanto isso seria maléfico para o teu coração? Eu acho que a segunda opção é a verdadeira. Eu fico ali olhando isso daí e falo assim, não, eu não vou fazer parte desse time. Porque olha como as pessoas trabalham. É só Deus começar a levantar as pessoas, ao invés delas serem erguidas, ao invés delas serem apoiadas, ao invés delas serem bem-vindas, ao invés delas serem tratadas de forma digna, elas são oprimidas, elas são mal recebidas. Então, muito mais do que propriamente criarmos um ambiente que gera saúde para o momento, nós estamos criando um ambiente que Deus poderá levantar novas pessoas no futuro. Aleluia! Porque quem levanta é Deus. Agora, olha que interessante. O Senhor Jesus, ele falou de Jerusalém, diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que lhe foram enviados. Quantas vezes eu quis aninhar você debaixo das minhas asas. Quantas vezes eu quis acolher vocês como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas e não quisestes. Queridos, era o espírito da cidade. Era o espírito que governava naquele lugar. Que não recebiam os enviados de Deus com a devida dignidade, com a devida honra, com o devido mérito. E, consequentemente, lá no futuro, em 70 depois de Cristo, por general Tito, general romano, a cidade foi destruída. Então nós precisamos estar muito atentos com isso. Extremamente atentos por isso. Eu, domingo agora, ou melhor dizendo, terça-feira agora, aliás, queridos, quem não tem vindo nos Gideões não sabe que está perdendo, viu? Tá bom, quem tem vindo nos Gideões, diga amém. Está sendo bênção para a sua vida? Amém. Queridos, pensa numa coisa boa, é o Gideões. Começa a partir das 7 horas, você pode chegar aqui, né, para orar junto conosco. Eu ministrei uma palavra interessante de que toda vez que você fala contra alguém, e você diz de alguém, ou você fermenta alguma coisa de alguém, automaticamente você está destruindo a sua própria vida. Você está destruindo o seu próprio legado. Você está destruindo o seu próprio futuro. Porque isso gera um ambiente onde as coisas não podem florescer, onde as coisas não podem vir à luz,
onde as coisas de Deus não podem criar raízes e as raízes darem os seus devidos frutos. Então nós precisamos prestar muita atenção nisso. E eu sou um cara que eu fico bem atento, bem atento, bem atento, até com quem, por exemplo, eu ando. Eu sou um camarada assim, vou desenvolver amizade com alguém, a primeira coisa que eu faço não é olhar só a pessoa, é olhar a forma como ela lida com outras pessoas que já chegaram antes de mim, na vida dela. É como ela lida com as pessoas que já chegaram à vida dela. Aí, por exemplo, eu fico percebendo assim, que toda vez que Deus vai levantar alguém do lado dela, Deus vai usar alguém do lado dela, Deus vai fazer alguma coisa do lado dela, ela tem um comentário, o irmão é uma bênção, mas... o irmão é de Deus, mas... Eu já fico com uns 2 pés atrás para me relacionar com essa pessoa, sabe por quê? Escute, vou dizer uma coisa bem séria. Quem quer aprender isso bem sério? Diga amém. Acreditem, irmão. Acredite o que eu vou dizer. Quem fala dos outros vai falar de você. Quem fala dos outros vai falar de você. Então o que acontece? Como que você vai aproximar de uma pessoa? E eu vou introduzir aqui um outro princípio para a gente entender. Como que você vai aproximar de uma pessoa que fala mal dos outros? Amanhã ela vai falar mal de você. Você teria amizade com uma pessoa dessa? Eu não teria. Desculpa, queridos. Vou dizer uma outra verdade. Quem quer aprender uma outra verdade fundamental aqui? Diga amém. Amar é obrigação. Você não tem que escolher a quem amar. A Bíblia fala que nós devemos amar a todos sem distinção. Mas gostar é um direito meu. Vocês estão me olhando assim, assustados? Tem muita gente que eu amo, mas eu não gosto. Eu vou dar um monte de nome aqui. Não, vou ficar quieto. Estou brincando. Amar é uma coisa, mas gostar é outra. Tem pessoas que falam assim, tem que amar mesmo aquele irmão, porque o cara é chato de galocha, meu. Entendeu? O cara é chato, o cara só fala mal, a conversa do cara é ruim, o cara marca um horário, chega outro, o cara vai fazer e nunca faz, o cara promete e nunca cumpre. Quem que gosta de uma pessoa dessa? Levanta a mão que eu vou mandar lá para a tua casa. Ninguém gosta, meu querido. Gostar é uma coisa, amar é outra. Amar é outra. Então o que acontece? O que nós precisamos? Eu estou ressuscitando um princípio que eu falei aqui no Gideões. O que nós precisamos entender nesse ambiente de aceitação, que recebe as pessoas com dignidade, com a devida honra, é que no começo da jornada, as pessoas quando vêm à luz, elas não vêm prontas. Não vêm prontas. Talvez hoje vocês estão me vendo pregar, e eu ainda não sou um cara assim tão excepcional, mas eu prego mais ou menos. Mas se você me visse pregar há 20 anos atrás, eu duvido se você ia querer ser membro da minha igreja. Está rindo, né, Sidney? Eu já li assim a sua mente pelo Espírito. Ainda bem que Deus me mandou depois de 20 anos. Né? Eu duvido se você ia querer ser membro da igreja. Irmão, eu falava tudo errado. As minhas pregações duravam 4h30, 5 horas. Porque eu acho que eu estava querendo encontrar o que eu estava querendo dizer. Aí quando eu encontrava, eu começava a pregar, mas eu já tinha passado 4 horas. Não estou brincando. Então, a questão, queridos, a questão é que nós precisamos receber as pessoas e criar um ambiente onde elas crescem, onde elas vão amadurecendo, onde elas vão encontrando confiança para ser aquilo que Deus as chamou para serem, para que elas façam aquilo que Deus as chamou para fazer. Agora, se ela encontra um ambiente de resistência, se ela encontra um ambiente de não aceitação, se ela encontra um ambiente de fofoca, se ela encontra um ambiente de disse-me-disse, se ela encontra um ambiente sem a dignidade, sem a honra, como que ela vai crescer? Ela não vai crescer, ela não vai prosperar, ela não vai avançar na vida. Nós precisamos entender isso. E uma das coisas que nós precisamos entender é que nessa turma de Paulo aí, existia uma pessoa chamada João Marcos. E a Bíblia fala que João Marcos, na primeira missão que ele foi com Paulo e foi com Barnabé, a Bíblia fala que no meio do caminho ele desistiu.
Talvez ele não aguentou o tranco. Talvez aconteceu alguma coisa, que Paulo também não era um cara muito fácil de lidar naquela época. Talvez ele sofreu lá um dano terrível e ele voltou. Numa segunda opção, numa segunda oportunidade, melhor dizendo, quando João Marcos quis ir novamente, Paulo falou, não, eu não quero saber de João Marcos aqui. Paulo foi duro, foi radical. Né? Foi até um dos motivos porque Paulo e Barnabé se separaram. Dali em diante, Paulo levou Silas e Barnabé levou João Marcos. Mas lá na frente, depois de que Paulo amadureceu, e depois que João Marcos amadureceu, depois que ambos amadureceram, olha o discurso de Paulo. Traga para mim João Marcos. Ele é importante para a obra que eu tenho a realizar. Então as pessoas precisam de maturidade na vida. E a maturidade se ganha com o tempo. Maturidade você não ganha com imposição de mãos, queridos. Tem pessoas que, um dia chegou o irmão, ora por mim. É porque, irmão, eu quero ser mais maduro. Eu falei, mas como é que ora por um negócio desse? Vou pôr você numa estufa espiritual para amadurecer, né, a tempo, né? Não tem como. Amadurecimento é coisa que se ganha com a vida. Amadurecimento é uma coisa que se ganha com o tempo. Amadurecimento é uma coisa que se ganha, né, conforme a prática. Você erra, acerta, depois mais acerta do que erra, depois mais acerta do que erra. E de vez em quando você erra, mas vive numa vida de mais acertos. Isso é uma pessoa madura. Agora, o quanto que nós, como ministério, como igreja, como pessoas, como cidadãos, estamos trabalhando esses valores e estes conceitos no nosso coração. Como nós, como pessoas e como ministros do Senhor, que somos todos aqui, de uma certa forma somos, estamos trabalhando essas verdades do nosso coração. Querido, isso é uma coisa muito interessante, extremamente interessante. E por encerrar, né, eu quero que você entenda o seguinte, queridos, o texto ali fala que esses homens, essa equipe de Paulo, foi uma equipe que alguns deles deram as suas próprias vidas. Deram as suas próprias vidas para que o nome do Senhor fosse louvado e glorificado. Bem, quando a gente fala sobre dar a própria vida, logo nós imaginamos na questão do mártir, daquele que está lá na forca, na guilhotina, né, na mira de uma R-15. Não é bem assim, queridos. Por exemplo, nós vimos aqui alguém dando a sua vida. O Bruno e a Celiane e seus filhos. Homens que... Bruno é um empresário. Se eu não me engano, o último balanço que o Bruno me mostrou da empresa dele, ele estava trabalhando com 12 milhões de reais. É pouco dinheiro ou é bastante dinheiro, irmãos? Bastante dinheiro. E um homem que pegou e abriu mão disso daí, abriu mão de tudo isso daí, né? Para dizer, não, eu vou fazer agora da minha prioridade o ministério. Eu vou abrir mão de tudo isso e vou fazer agora a minha prioridade o ministério. É alguém que está dando a sua vida. Quantos concordam? Diga amém. E o que nós temos que ter? Qual é o espírito que tem que ter no nosso coração? Não só usando o exemplo do Bruno, né, como o meu exemplo, que fiz isso aí há mais de 25 anos atrás, e outros que já fizeram isso aqui também, é que nós temos que ser agradecidos. Diga comigo, agradecidos. Quem é que ama a obra de Deus? Eu não ouvi. Agradecidos. A gratidão, queridos, é uma coisa assim. Quando eu vi o Bruno e a Celiana aqui falando, eu estava ali no meu cantinho, eu só no meu coração dizia assim, Deus, obrigado. Obrigado que em pleno século XXI, existem pessoas que se dispõem a fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eu não estava dando graças só pela vida do Bruno, pela vida da Celiana. Eu também estava dando graças por outras pessoas que talvez vão deixar de comer um pouquinho mais, vão deixar de comprar um tênis um pouco mais caro, vão deixar de ter um passeio um pouco mais requintado, só para poder pegar, por exemplo, um envelope azul deste uma vez por mês e dizer assim, eu vou investir em missões.
Só para pegar o envelope dele e dizer assim: eu vou ajudar com aqueles que abriram mão das suas próprias vidas e se dedicaram à obra do Senhor. Queridos, nós temos que ser gratos por cada coisa que é feita. Nós temos que ser gratos por cada pessoa que se levanta. Nós temos que ser gratos por cada pessoa que se dedica. Nós temos que ser gratos por cada homem, por cada mulher que deseja ardentemente que Deus seja conhecido na nossa geração. Nós temos que ser gratos por cada oração, por cada intercessão, por cada dinheiro, por cada louvor, por cada adoração. Nós temos que ser gratos. A gratidão é uma coisa que sobe para os céus como cheiro suave e agradável a Deus. Aleluia! Gratos. Assim como Paulo foi grato, você percebe que a lista de Romanos capítulo 16, quando Paulo coloca esses nomes registrados, e eu fico pensando assim, quantos creem que a Bíblia é inspirada por Deus? Diga amém. Amém. Mais uma vez, quem crê? Diga amém. Para pensar um pouquinho aqui comigo. Põe a tua cabeça inteligente, os seus neurônios inteligentes, para aqui para pensar comigo aqui. Qual foi a razão de Deus inspirar uma lista de agradecimento? O quanto isso, querido, alteraria? Vamos dizer que Romanos 16, essa parte de Romanos 16, não tivesse na Bíblia, só sobre agradecimentos, 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 agradecimentos. Vamos tirar essa parte e agora pensa na sua salvação. Quantos aqui seriam mais ou menos salvos sem essa parte do capítulo 16? Não ia afetar nada nossas vidas em relação à salvação. Não ia afetar nada a nossa vida em relação a ir para o céu. Então, por que Deus inspirou essa passagem da Bíblia? Por que Deus colocou essa verdade ali dentro de um capítulo tão importante da Bíblia? Porque isso não quer dizer só em relação aos céus, mas quer dizer em relação à nossa convivência aqui na terra, enquanto não vamos para o céu. Quer dizer do meu dia a dia com você, quer dizer do meu momento com você, você comigo, nós como famílias. Nós temos que parar para pensar sobre isso. Como que tem sido a nossa gratidão? Como tem sido a nossa forma de trabalhar essas questões? E eu fico pensando essas coisas. Eu fico falando, meu Deus, muitos de nós temos falhas, muitos de nós temos problemas, inclusive eu estou cheio de problemas para resolver, mas mesmo assim, nós temos que parar para pensar e dizer, Deus, eu tenho que ser grato por essas pessoas, eu tenho que ser grato por esses homens, eu tenho que ser grato por essas mulheres, eu tenho que ser grato, porque um dia se dispôs a levar a mim o Evangelho, anunciou para mim a palavra da salvação, fez uma oração e eu fui curado, me entregou uma profecia e ela se cumpriu. Aquele dia que eu cheguei abatido na igreja, aquele louvor encheu o meu coração, aquela pregação que eu estava perdido e orientou a minha vida. Oh, amados, tem tantas coisas para nós sermos gratos, tem tantas coisas para nós cultivarmos de bom dentro de nós. E às vezes nós estamos perdidos dentro do nosso coração. Estamos perdidos dentro de uma estrutura, estamos perdidos em achar que a vida, tem só outros fatores, mas esse também é importante. Gratidão. 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 Há uma canção antiga, que para muitos aqui é nova, mas que dizia assim, eu sou grato. Mas só os velhos que cantam, né? Maior deste mundo que foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Alegria em todo tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos, foi Jesus, verdadeiro. Queridos, olha só, há 15 anos atrás, 20 anos atrás, os tipos de música a gente cantava na igreja.
A coisa parecia que cultivava valores. Não é saudosismo aqui, não é nostalgia, não. Valores que são necessários para que a gente se torne vitoriosos. Necessários para que nós nos tornemos pessoas saudáveis, com a cabeça saudável. Então, Deus colocou essa singela palavra no meu coração. Para quê? Para que essas 4, 5 verdades estejam no teu coração. Diga comigo, a obra tem que ser feita. Ela não vai ser feita por uma pessoa sozinha. Neste time que está sendo formado, precisa existir o ambiente de aceitação. Nesse time, precisa existir a honra conferida. Neste time, nesse ambiente, precisa existir gratidão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Talvez é uma palavra que você não vai sair daqui pulando, rodopiando, né? Mas é uma palavra, querido, que se você deixar entrar no teu coração, essa simples, mas não simplista, essa simples palavra, ela pode te ajudar de hoje para o resto da sua vida, para ser uma pessoa bem-sucedida em que você vai fazer. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus?